Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Oi, Mari, boa noite. Bom, hoje eu tô aqui novamente muito feliz em ver todos vocês e muito contente para dividir conhecimentos em mais uma noite, né? Hoje especial, celebrando os 5 anos da Magna, e terminando a live vai ter um sorteio. Se você ainda não se inscreveu para o sorteio, corre lá no post do sorteio, é só curtir e seguir as instruções. Eu tô chamando o Cauê para a gente começar a nossa live, tá bom? Ah! Olá, grande Cauê, tudo bom? Tudo bom, Dani? Que você, Boa querida? noite, tô bem Boa noite. também, graças a Deus. Tranquilinha? Tranquilíssima. Eu tô super empolgada, super animada com essas possibilidades, mas dá um friozinho na barriga, né? Não vou negar. Com certeza. Aqui é a mesma coisa. Depois de um dia agitado, né? Imprevistos. Mas Mas deu tudo sempre certo. tem, sempre tem, né? Bom, pessoal, É hoje verdade. o tema da nossa live é autoconhecimento. E eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Cauê Barbosa. Incrível, Cauê. Tenho certeza que vocês vão Ah, gostar obrigado. muito. Uma Obrigado. delícia ouvir o Cauê falar. Enfim, eu não vou nem ficar fazendo muita apresentação aqui, vocês vão perceber, vão entender o que eu estou querendo dizer, né? Para começar, a gente podia se Agradeço, Dani. apresentar, né, Cauê? Acho que sim, né, Dani? Olá. Primeiro, eu vou pedir que sempre que tivermos uma apresentação, você não colocar minha bola lá para cima, porque senão a Ah, expectativa fica alta demais. Então, você pode falar assim, ó, não, ele é mais ou menos. Entendeu? Se for de ah, mais ou menos um pouquinho mais, todo mundo fica feliz, entendeu? Agora, tá se bom, já não for combinado. tudo isso, Ah, mas tenho certeza. imagina. Obrigado, Tá obrigado. Eu combinado. agradeço, Dani. Imagina. Muito bom. Mas, bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma honra para mim estar aqui junto com você, junto com o perfil aqui da Magna. Eu conheci você já faz algum tempo. Nós tivemos muitos encontros juntos, onde discutimos Muito. assuntos diversos e completamente relevantes. Tive o prazer de conhecer a Paola há alguns dias e foi quando surgiu essa ideia aqui de fazer essa live. Eu sou palestrante na área de inteligência emocional, ministro alguns cursos, faço coach, team coach, sou um coach integral sistêmico, dou alguns treinamentos, sou analista de perfil e acho que é basicamente isso, né? Mas tudo isso nos dá pequenas ferramentas para a gente abordar o assunto de hoje, que é a busca pelo autoconhecimento. Bacana, Cauê. Bom, vou me apresentar brevemente. Já falei bastante na Sim. última live, né? Então vou procurar ser um pouquinho mais breve dessa vez. Eu sou a Daniela, sou apaixonada por gente, por gestão e por tecnologia. Sou psicóloga, estou estudando agora a andragogia. E ultimamente meu mais novo desafio é aprender a programar. Tenho apanhado bastante, mas estou conseguindo. E meu Nossa, mais propósito essa. é mais essa. A vida não estava tranquila o suficiente, né? Tinha que inventar algo. E Muito meu bom. propósito é trazer as melhores práticas do mundo de tecnologias para a área de recursos humanos. Hoje, gente e gestão, né? Me dedicar de fato à experiência humana, usar os conhecimentos do campo da tecnologia para transformar e encantar pessoas. Então, uma partezinha de mim está aqui nessa apresentação. E bora falar de Fantástico, Dani, fantástico. autoconhecimento, né? Com certeza, Dani, com certeza. Mas Bom, parabéns por toda a sua qualificação e toda a sua missão de vida, viu, Dani? Por isso que obrigada, digo, Cauê. é uma grande honra mesmo estar aqui com você. Ah, eu Que bom que digo a gente conversou mesmo. e você me deu essa oportunidade. E uma Eu honra digo também para os mesmo. nossos espectadores que estão aqui, Ah, né? É muito. boa casa. Agradeço vocês estarem aí.
Topíssimos vocês também. Tô começando. Na minha primeira live eu não conseguia ler nenhum comentário direito. Agora acho que eu vou me aventurar, começar a ler e interagir também. Vamos ver se rola. E São vamos muitos falar comandos. então. Muito. Vamos. Bora Não, falar. aliás, Tem muita pessoal, coisa, né? tem. Vamos agilizar. Mas só falando que é a minha primeira live também, então tenham paciência, tá? Às vezes me comporto como um dinossauro na tecnologia, diferente da Dani que está programando e tudo mais. Nada. Ai. Mas sem mais demoras, né, Dani? Vamos lá. Autoconhecimento. Quando a gente escolheu esse tema, a gente ficou matutando, o que será que a gente pode abordar? Porque a ferramenta do autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento em si, ela tem um leque de opções gigantesco. Gigantesco. Então, eu falei, como que a gente pode falar? Por qual ângulo que a gente vai falar? Como que a gente vai começar a falar isso? Por que do autoconhecimento? E tem vários tipos de autoconhecimento, porque uma coisa é eu me conhecer com aquilo que eu sou. Outra coisa é conhecer aquilo que eu faço. Outra coisa é conhecer aquilo que eu tenho. E são três coisas que estão completamente interligadas, mas ao mesmo tempo elas são completamente distintas. Então, onde que a gente poderia começar? A gente vai pegar nisso, naquilo. A gente definiu, não, vamos abordar quem somos, não o que fazemos, necessariamente não aquilo que temos. Mas por que o autoconhecimento ainda? Onde que a gente pode encaixar a importância dele nesse mundo de hoje? Eu não sei você, Dani. Eu não sei se você teve algum plano que ficou engavetado durante muito tempo. Eu não sei se você enfrenta hoje desafios profissionais. Eu não sei se você e nossos ouvintes enfrentam desafios na sua área intelectual, na sua área espiritual, dentro da sua família, junto com seus pais, junto com o seu cônjuge, com o seu namorado, namorada. Eu não sei. Vocês sabem. Mas eu sei também os desafios que eu enfrento. E chega um momento em que eu quero superar esses desafios. Eu quero entrar numa jornada de mudança, eu quero alcançar o próximo nível, eu quero performar um pouco melhor em alguma outra área da minha vida, ou aquela específica, e eu quero ter melhor rendimento no trabalho, quero ser o melhor filho, o melhor pai, o melhor irmão, o melhor amigo, o melhor marido, o melhor profissional. E aí, por onde que eu começo? Por onde que eu começo? Vamos começar pelo ser. Vamos começar por aquilo que eu sou, né? Vamos dizer assim. Então, pensando nisso, a gente começou a discutir quais eram as nossas opções e chegamos a uma conclusão. Vamos falar sobre aquilo que sou, em primeiro lugar, e sob determinado ângulo. Que ângulo é esse? Temos três possíveis, Dani, conforme a gente conversou. E sei que está abstrato, mas logo vai ficar muito claro, vai ficar muito claro para a gente. Uma coisa é aquilo que eu nasci sendo e vou morrer sendo. São meus reflexos, são meus impulsos, são a minha forma de julgamento, minha forma de sensação, de sentimento, de pensamento. Isso é uma coisa específica, algo que eu nasci e vou morrer com aquilo. Outra coisa é aquilo que eu fiz do 0 até os 12 anos de idade, a criação que eu tive, os valores que eu recebi, a educação que eu recebi, as experiências que eu tive, o ensinamento que eu tive, o conhecimento que eu tive, e isso começou a formar uma parte da minha personalidade, e essa parte ela pode até mudar, mas ela determina hoje, possivelmente, o meu comportamento. E uma terceira faceta, né, tão complexa quanto, ou mais, eu diria, é aquela sobre aquilo que eu realmente tenho na minha personalidade. Quais são os elementos da minha personalidade? Como eu reajo a cada situação? Como eu reajo a uma situação de pressão? Como que eu reajo na questão de contatos, de amizades, com desafios, na hora de cuidar da minha saúde, na hora de me interligar ou não com as pessoas? Então, são três aspectos diferentes. Acredito que hoje nós vamos abordar pelo menos dois, né, Dani? Pelo menos com dois, as ferramentas exatamente. que nós escolhemos abordar. Sim. Então, tranquilo? Até aqui? Fácil de entender? Tranquilo, né? Eu não sei se o pessoal aí está pegando, aí está acompanhando, tá? Então, aqui hoje é sobre aquilo que nós formamos de personalidade entre os nossos 0 e 12 anos e que vem nos acompanhando até hoje. Tá? E de uma ferramenta inicial e depois uma ferramenta muito mais profunda. De novo, autoconhecimento. O porquê do autoconhecimento? Fala, Dani, fala. Não, segue em frente, Cauê. Pode seguir. Pode seguir. Tá bom. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Qualquer processo de mudança, isso pode ser definido como o processo tradicional do coach também, mas que também é um processo de mudança. Ele vai definir 3 requisitos. Estado atual, que é onde eu estou hoje. Estado desejado, que é onde eu quero chegar. E depois que você sabe onde eu estou e onde eu quero chegar na minha vida, em qualquer dessas áreas dessa minha vida, eu tenho que fazer um plano de ação entre o pontinho onde eu estava e onde eu quero chegar.
meio simples, meio óbvio. Não, tudo bem, ó, defino onde que eu tô, onde que eu quero chegar e faço um caminho até lá. E aí, para facilitar isso, Dani, eu te faço uma pergunta agora. Se eu estivesse indo até a sua casa ou indo até a Magna para que nós fizéssemos uma reunião, e eu estivesse perdido no meio do caminho, e eu ligasse para você e falasse, Dani, estou completamente perdido, qual seria a primeira pergunta que você me faria? Onde é que você tá, Cauê? Exatamente, exatamente. Se estou perdido, exatamente, perfeito. Se eu preciso saber, você precisa saber para você me ajudar, me encaminhar de alguma forma, saber qual é o ponto inicial onde eu estou. E trazendo isso para a vida significa onde eu estou no meu trabalho, onde eu estou como profissional, onde eu estou na minha saúde, onde eu estou como marido, onde eu estou como amigo, onde eu estou trabalhando com a minha intelectualidade, adquirindo novos conhecimentos, que nem a Dani falou que está fazendo. Onde que eu estou? E parece simples, mas muitas vezes analisar o estado atual, analisar ali aonde eu estou, é completamente dolorido. Dói muitas vezes você colocar alguns critérios e você perceber que você não é um pai ou uma mãe tão bom quanto você gostaria de ser. Que você não é um profissional tão bom que você poderia se dedicar mais, que você não tem aprendido novas técnicas e gostaria e deveria estar aprendendo, que você deveria cuidar mais da sua saúde. É como se você estivesse caminhando numa praia com a areia fervendo, queimando os seus pés e tantas pessoas fingindo que o pé não está sendo queimado. Está queimando ali, o estado atual dela é ruim, é quente, é dolorido, mas ela está fingindo que aquela dor não está ali. Ou seja, definir o estado atual é algo muito complexo, é algo muito maior. Exatamente. Mas daqui, do estado atual até o estado desejado e o caminho que a gente vai fazer, a gente poderia fazer 5 lives, porque o negócio é muito complexo. Seria autoconhecimento parte 1 de 5, né? A gente brincou até. Exatamente. Mas, antes disso, antes mesmo do estado atual, então eu falei, 3 etapas na jornada de mudança. Seja qual for o caminho, seja pela espiritualidade, pela sua religião, por um curso, por uma faculdade, por um processo de coach, por uma terapia, não sei. Mas, enfim, 3 etapas. Estado atual, estado desejado, plano de ação. Só que aí, conversando com a Dani, nós percebemos que tem um outro elemento que antecipa o estado atual. E esse elemento não é onde eu estou, e sim quem eu estou. Quem eu estou. Quem sou eu? Quais são minhas habilidades? Quais são meus déficits? Quais são minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? Quais são meus pontos fortes, fracos, medianos? Quem é esse elemento que vai começar essa incrível jornada de herói buscando resultados melhores a cada dia? Quem é essa pessoa? E é isso, é essa a importância do autoconhecimento. Exato. Antes de jogar a bola para você, Dani, eu vou citar 2 histórias aqui que nós comentamos, que tem seus fins didáticos, tá? E que onde o autoconhecimento seria fundamental para que essas pessoas tivessem melhores resultados na área que elas queriam. Uma delas, rapidamente falando, tá? Vou resumir no resumo do resumo, que eu já falei demais já, né, Dani? E tem bastante coisa. Não tem problema. Mas vamos lá. Tá, qualquer coisa, você dá um sinal aí, faz um assim que a gente vai resumir. Eu tô de olho no relógio aqui, fica tranquilo. Tá bom. Tá bom. Então vamos lá. Primeiro exemplo, casal. Um casal próximo meu, e todas as minhas histórias, elas são sempre baseadas em fatos reais. Elas não necessariamente seguem todos os detalhes perfeitos, às vezes eu inverto que é homem é mulher, mulher vira homem, que é para caso isso chegue até a pessoa, ela não se sinta mal da gente estar expondo a história dela, tá? Então eu sempre faço histórias baseadas em fatos reais, mas o dilema em si, ele é muito real, tá? É. Então o primeiro deles, o casal. A mulher, extremamente sociável. Vai no restaurante, faz amigo com o garçom, com o manobrista, com a mesa do lado, conversa, bate papo, pega o WhatsApp, adiciona no Face, no Insta, em todas as outras redes. E ele, mais retido, mais retraído, mais reservado. Ele não gosta disso. Nessa época de quarentena, ele não gosta de ficar fazendo videochamadas, lives, ele não gosta de nada disso. Ele se incomoda com esse jeito mais despojado da esposa dele. E ele, vira e mexe, tem um atrito com isso. Então, eles estão saindo, eles estão conhecendo gente, eles viajam para fora e ela quer conhecer as pessoas, os gringos, conversar, fazer amizade. Ele fala, por quê? Quando eles chegam lá no hotel deles, por que você está querendo socializar tanto? Eu não entendo isso. É um negócio meio expansivo, um negócio meio jogado, meio que, não sei, por que você não consegue ficar quieta aqui e simplesmente curtindo uma boa, eu e você? Ao mesmo tempo, ele tem essa retração, mas tem algo que incomoda nela além disso. Algo nele que incomoda ela além disso. Que é o seguinte, quando ela está contando uma história, ela fala, aí Dani,
pegou eu e você, aquele dia, acho que era uma terça-feira, ele interrompe e fala, não era terça não, era quarta. Não, entendi, mas não era umas 7 horas, mais ou menos, que a gente ia lá para aquele happy hour, né? Ele, não, era 7h32, 7h33, não passava de 7h40, mas já estava mais na frente. Não, tá bom, mas aí nós chegamos lá, e aí foi difícil estacionar o carro, ele, não, exatamente, levou uns 15, 20 minutos. Então, e ela fica incomodada com essas interrupções. Por que você tem que ser tão detalhista? E a pessoa é detalhista ao máximo. Não sei se tem alguém aqui se identificando, ou com o expansivo, ou com o detalhista. A mão aqui. E tem muito disso. Mas enfim, essa é a primeira história, e eles começaram a entrar num atrito extremamente profundo por causa disso, e agora com a quarentena, esse debate vem à mesa quase todos os dias. Ou ao menos vinha. Segura essa história e apresento a segunda história rapidamente, tá? A segunda história é a seguinte, uma das minhas coaches, né, que são a pessoa que passa pelo processo do coach, ela me chamou falando que ela tinha sido promovida e estava com grandes e novos desafios na empresa dela. Que desafio era esse? Ela era uma pessoa calma, tranquila, serena, pacata, alguns diriam, algumas línguas diriam, e a dificuldade dela era a seguinte, para que ela pudesse dar o próximo passo, ela se sentia em desvantagem. Porque todos os outros líderes que conseguiram o próximo degrau, ali na jornada hierárquica, né, de líderes, eles eram completamente expansivos também. Parecido com aquela mulher da primeira história. Eles tinham conexão, eles abraçavam, pegavam, gosta de falar, gosta de tocar, olho no olho, gosta de se conectar com as pessoas, tem uma alegria inerente, a comunicação da pessoa é alegre. E ela percebe que todos os líderes que se deram bem tinham essa determinada característica. Mas ela não se sente tão à vontade assim para chegar e tocar em alguém. Ela não se sente tão à vontade para se conectar tanto com as pessoas. Ela não sente isso, ela tem outras habilidades, mas essa para ela era um déficit. Outra questão que ela sempre nos falou, né, me transmitiu, é que toda vez que ela tinha que dar um feedback em alguns colaboradores subordinados a ela também tinha uma grande dificuldade, principalmente naquele que peitava ela, que batia de frente, que ela sentia que ele era grosseiro, que não devia ser daquele jeito, e ela se sentia ofendida com isso. E a questão que ela me chamou no primeiro dia que nós fizemos nossa primeira reunião foi, será que eu sirvo para ser líder? Porque eu não consigo dominar esse tipo de cara, e eu tenho essa dificuldade de conexão, eu fico nervosa para falar. Será que liderança é um cargo para mim? Encerrando aqui a minha parte, Dani, o que eu quero dizer para vocês que estão aqui nos acompanhando, agradecendo mais uma vez, é que hoje nós vamos abordar 2 ferramentas de autoconhecimento que tratam exatamente de características que todos nós temos e esse casal e essa líder também tem. E só de assistir a nossa live até o final hoje, você já vai sair, meu amigo, minha amiga que está aqui nos assistindo, com uma ideia do que é o autoconhecimento para que você consiga se identificar nessas ferramentas e para que você consiga também olhar para o outro e começar a enxergar. É impressionante, vocês vão ver. Fiquem até o final da live, porque nós vamos resolver essa questão com simples aspectos aí do autoconhecimento e vai ser simplesmente incrível o quanto que é esclarecedor e vocês vão poder aplicar isso a partir de hoje no dia a dia de vocês. Perfeito, Cauê. Excelente exemplo. Alguma colocação, Dani? Não, disse já se deparou com situações assim? Nossa, diariamente. Bom, vou apresentar para o pessoal, então, a primeira ferramenta, que é o DISC. Sim. Salientando para todos que assim, as ferramentas são muito mais amplas do que o que a gente vai trazer aqui. A gente vai trazer uma amostrinha pequena. A gente lutou muito para conseguir extrair informações que coubessem no tempo disponível. Então, assim, é só um pouquinho a respeito das ferramentas, elas são muito maiores, muito mais amplas do que o que a gente está apresentando aqui. Mas é o que o Cauê falou, a gente já vai ter uma ideia, realmente uma ideia maior quanto ao conhecimento. Seriam os pontos que eu atendo, quais as características que eu atendo, quais as características que eu não atendo, e aí eu posso entender se eu quero ou não mexer nessa característica, melhorar, diminuir, enfim. Já vai trazer uma boa base para todos vocês. Então, a primeira ferramenta que a gente vai falar é o DISC, que é uma ferramenta comportamental,
que vai trazer realmente traços de comportamento, né? Características de comportamento. Então, comportamento muda a todo tempo, é algo completamente mutável. A gente se comporta num churrasco diferente do que a gente se comporta na missa, por exemplo, né? A gente tem inteligência suficiente para entender o ambiente e corresponder a esse ambiente. Então, esse é o comportamento. Então, o comportamento muda. Isso me traz o dado de que se eu fizer um teste hoje, o DISC hoje, daqui 3, 4 meses, 6 meses, esse resultado possivelmente vai ser diferente. E a gente tem um dado interessante também, né? Nós estamos vivendo uma época de pandemia, né? Que é uma época, uma situação de risco, uma situação de pressão. Nessa situação, a gente também modifica os nossos comportamentos. Consciente e inconscientemente, a gente também já tem uma alteração aí. Né? Então, apresentando o DISC é uma sigla, né? Que representa... Calma, Dani, calma. Só deixa eu fazer uma pergunta antes. Antes de você falar o DISC, eu tenho uma pergunta para você e para todos que estão assistindo. Eu quero ver quem sabe. Deus. Desculpa a interrupção, Dani. Não. E aí depois você segue da apresentação da sigla e tudo mais. Mas é que essa pergunta ela é fantástica. Até antes. É melhor. Vamos lá. Para vocês que estão assistindo também, eu vi o Léo passando aqui, estudou comigo, um abraço, viu? Eu não vi mais quem, mas eu vi o Léo ali mandando. Muito, muito prazer revê-los, tê-lo aqui com a gente. Tá chegando, pessoal. A pergunta é a seguinte: o que um cientista comportamental da década de 20, um advogado, um psicólogo formado por Harvard, o criador e autor da Mulher Maravilha, quadrinhos Mulher Maravilha, o inventor do polígrafo, que é o teste de mentira, e o que um homem bígamo, que era casado com 2 mulheres e convivia com todas elas embaixo do mesmo teto e em paz, o que todos esses elementos têm em comum, Dani? Ou se alguém souber aí, pode falar, pode escrever aí no comentário. Vou dar um tempinho para ver se o pessoal responde aqui. Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém? Não? Ninguém sabe. Bom, ninguém sabe. A Dani já sabia, né, Dani? Eu já sabia. Estou fazendo um doce aqui. É o William Marston, né, Cauê? Exatamente. Todos esses elementos é a mesma pessoa. Ele que é o criador do DISC, ele que tem todas essas peripécias aí no currículo dele. E ele foi chamado no exército americano para ele analisar, na época já pré-guerra, o porquê que determinados soldados recebiam o mesmo comando e tinham comportamentos completamente diferentes. Então a ordem era essa: vá lá e faça isso. E cada um fazia de um jeito diferente. A partir daí ele começa um estudo muito profundo, muito profundo, e ele consegue identificar pelo menos 4 perfis, e ele faz uma teoria com isso. A Dani vai apresentar isso muito bem, mas só falando um detalhe: parece que as 2 esposas dele, elas tinham cada uma 2 perfis predominantes. Né? Então ele tinha esse conhecimento, e a Mulher Maravilha seria a união de todos esses elementos numa pessoa só, em altíssimo nível quando fosse necessário. Não que sempre ela fosse ser um, outro, que a Dani vai apresentar agora, mas ela tinha a inteligência emocional de adaptar o seu estilo de acordo com cada necessidade. Jogo aí a bola para você, que esse é só um inventor. Maravilhosa, né? Maravilhosa. É demais. Então vamos lá. O D do DISC, ele é referente à dominância. O D, ele é o fator do controle e da assertividade. Ele é o traço que indica como uma pessoa lida com desafios. Então, algumas características, né, de pessoas que têm esse fator D alto é gostar de desafio, e normalmente responde aos desafios com muita ação, né? Vê um desafio, fala: oba, não estou acreditando, vamos lá, e se joga, vai embora, vai para frente mesmo. Sim. Que realmente gostam dessa questão. São pessoas muito determinadas, são pessoas que precisam de autonomia, elas se sentem bastante confortáveis em assumir posições de comando, posição de liderança. Elas lidam muito bem em cenários de risco, cenários de alta pressão. São pessoas que decidem muito rápido, não tem papa na língua. Então, Exatamente. Alguma coisa está incomodando, não gostou, não achou legal,
foi lá e falou. Não fica dourando muito a pílula, não. Vai lá e fala, sem papo na língua. A energia da pessoa de dominância, a gente pode comparar aí com o fogo. Né? O fogo é aquela coisa que, ao mesmo tempo que pode aquecer todo um grupo, né? Quem está em volta, em um grau excessivo, pode queimar e pode provocar um grande incêndio. Né? Então, a energia de dominância ela pode ser comparada aí com essa questão do fogo, a chama, né? E falando em algumas figuras públicas, eu gosto também de trazer esse exemplo com figuras públicas, porque todo mundo conhece, fica mais fácil de assumir. Algumas figuras públicas, a gente pode citar o Steve Jobs, né? A gente pode citar o Roberto Justus, o Donald Trump. Nossa. Donald Trump é um desdão ultrapassando todas as barreiras, né? 105, né? Nossa, com certeza, vai lá para o alto. O Bernardinho do vôlei, né? Aquela pessoa com ânimo, com garra, que puxa a equipe, que ao mesmo tempo que é exigente, que traz a equipe para um novo nível de resultados, enfim, bem extremamente focado em resultados energético, competitivo, muito direto. Então, essa seria a pessoa de um alto D, né? Um nível de alto D. Então, resumindo para vocês em função do tempo, hein, pessoal? A gente pode dizer muito mais dos alto Ds. Nossa Senhora! E você vê que o dominante, ele tem uma característica... Entrou mais gente aqui, Carla, Bruno, o Murilo, que eu conheço. Tudo bem? Muito bem-vindos a todos. E falando em dominância, né, eu também tive questão... o líder dominante, muitas vezes ele tem um lado que ajuda muito ele, que é, você tem um desafio? Vamos lá. Você me deu a quarentena... eu estou com problemas na minha empresa, isso é um desafio para mim. Eu vou pegar e vou enfrentar cada um deles. Eu vou fazer um plano novo, eu vou fazer um negócio acontecer. Né? E ele vai. Só que o cuidado necessário, e nós não somos escravos do nosso perfil, ninguém é escravo do nosso perfil, como a Dani já tinha comentado. Né? Você pode ter melhorias, você pode segurar o freio, você pode respirar um pouco, tem como melhorar isso, mas o cuidado dele é que muitas vezes ele quer falar de uma forma tão direta, pensando tanto no objetivo, ele é meio cavalo, né? Como as pessoas falam, ele distribui o coice, e muitas vezes a pessoa que não tem aquele perfil e não entende esse perfil, ela se sente extremamente magoada, né? E as relações muitas vezes podem acabar se desconstruindo, né? Mas perfeito o resumo de todas as características aí do dominante principais. Bora falar do influente, então. Então, o I é de influência, né? É o fator da comunicação, é o fator da sociabilidade, é o traço que indica como uma pessoa lida com outras pessoas, né, e a capacidade dela de influenciar, como o próprio nome já diz. Algumas características do I são normalmente o gosto por falar, o gosto por estar em grupos, negociar, de persuadir. São pessoas muito criativas, que são entusiasmadas, otimistas. Sabe aquela pessoa, bola para frente, vamos lá? Vou usar um exemplo agora de festa junina, né? A gente está com saudade, estamos todos carentes de festa junina. Então, trazendo para o cenário da festa, muita saudade, né? Uma paçoquinha, um milho cozido, música, bingo, oh meu Deus. Mas tudo bem, né? Faz falta. Logo teremos. A gente faz em julho, né? Ou em agosto, não tem problema. Bom, no fim do ano não, pelo amor de Deus. Chega de quarentena. Enfim, o alto-I numa festa junina é aquela pessoa que vai conversar com todo mundo, é aquela pessoa que vai agregar as pessoas, que vai estar sempre sorrindo, que vai estar preocupado se um está bem, se o outro está bem, que vai apresentar um amigo para o outro. É aquela pessoa que vai estar sempre circulando em equipe, sempre sorrindo, sempre trazendo essa leveza para o ambiente. Se tiver, por exemplo, um show de talentos, com certeza vai ser o alto-I que está lá no palco com o microfone, chamando e apresentando um por um, e apresentando, falando sobre a festa, né? Tem várias pessoas aqui, ó, essa sou eu, oi, sou eu. Pois é. Eu vi vários, passou a Cleide aqui, vários, e realmente conheço a Cleide, ela é. Eu vi antes também o pessoal, mas influente é tudo isso e muito mais, Dani. Pode falar mais dos influentes, pode falar mais. Vamos falando até amanhã dos influentes, né? Algumas figuras públicas, para exemplificar,
A gente pode dizer que o Silvio Santos é uma pessoa com alto nível de influência, o Barack Obama, Sim. um dos símbolos que eu acho bem perfeitos para essa demonstração é o Papa Francisco, né? Uma pessoa que sabe exatamente a maneira de expor o que ele pensa, a sua opinião, que muitas vezes é até diversa, adversa, Sim, perdão, mas ainda assim ele tem todo um cuidado de não impor a opinião dele, né? Então exatamente. eu acho que são figuras públicas que exemplificam bem aí a questão da alta influência. Acho que melhor exemplo acho que não teria, viu, Dani? Eu brinquei Né? aqui porque sei que eu e a Dani temos o alto I, né? Eu Nossa, ia e realmente é brincar, ia uma. pedir para o pessoal adivinhar aqui, mas já está muito óbvio, né? Ai, meu Deus, Não, desculpa. tá muito óbvio, Cauê. Mas o Isso outro não não é fala, não desafio. fala o outro. O outro Aquele tá bom. outro que complementa O o I, outro a gente não. deixa pro Tá, final. deixa quieto. Tá bom. Só nos influentes, duas observações. O influente ele tem uma vontade tão grande de se conectar com as pessoas, enquanto o dominante, por exemplo, dominante puro, o influente puro, eu tô falando, né? Aqueles que têm Sim, muito sim, influente e mais muito alto. dominante. O dominante ele gosta de se conectar com as pessoas, mas geralmente é visando o resultado. O Uhum. influente, ele é assim, pô, eu tô aqui, eu sou legal, vem cá, me abraça na festa junina da Dani, aí tá todo mundo convidado já, te vai lá depois, e aí alguém vira pro influente e fala, mas eu não gostei muito desse cara não, e ele ouve, e ele vai ficar mal com aquilo, porque por que alguém não gosta dele? Pô, ele é tão legal, ele é tão gente fina, por que essa pessoa não tá se conectando com ele? O que tá acontecendo? O que ele fez de errado, pô? Ele tá ali aberto, porque a conexão da pessoa é muito importante. E o líder, então você tem o líder dominante, que é o desbravador, que vai fazendo as coisas, correndo atrás do objetivo, enquanto o influente, ele gosta dessa alegria, ele gosta desse otimismo no ambiente de trabalho, e o ponto forte dele é a conexão dele com as pessoas. Não sei se nós podemos falar isso, né? Mas eu entendo que sim, Sim, Dani. sim, A sim. busca pela liderança dele é através da conexão por pessoas. Ele se sente bem e liderando quando as pessoas estão junto com ele. Tá todo mundo ali, vamos lá, é nós, né? Aquela famosa assim. Acho Exatamente. muito bom, muito bom. Bom, o próximo, então nós temos a análise DISC, né, a teoria aí para analisar comportamentos, que é o DISC, como a Dani falou. O primeiro, dominante, D. Segundo, I. Terceiro, e aqui ó, Carla ainda não sabe qual sou. Então senta aí, minha amiga, senta que agora vai. Vixe, Calma. entrou um aqui que é influente, esse aqui eu conheço, que é influente, que dá mortal triplo carpado para trás até. Mas vamos lá, o próximo, que seria o S do DISC, né? DISC, o S. O S, que seria o mesmo que estável, só que em inglês, né? Que começa com S. Mas traduzindo aqui para o português, seria o estável. O que é o estável? O estável, vamos dizer assim, o dominante chega para o subordinado dele e fala, é o seguinte, você tem um relatório urgente para entregar que não estava previsto, está previsto agora e você vai me entregar ele dentro de 1 hora. O autoestável dá quase que uma pane na nave nele. Ele faz assim, ó, conforme ele vai recebendo esse comando. Por quê? A característica dele é equilíbrio, segurança, de preferência previsibilidade. Se você é casado ou casado, namora um estável ou uma estável, você sai do trabalho, tá cansado, supondo que você seja super influente, ligou para os amigos e falaram, vamos descer para a praia. Não, mas a gente não planejou, não, vamos agora. E aí você chega em casa, o estável já colocou uma pantufinha, está assistindo televisão, já escolheu o filme no Netflix, já planejou a noite toda e você chega e fala, bora, faz as malas e vamos para a praia. Vai lá. Você vai ficar viúvo ou viúva, possivelmente. Vai dar um ataque do tipo, como assim? Eu não estou entendendo, por que você está mudando completamente os nossos planos? Ele não gosta daquilo que é imprevisível, ele não gosta que você chegue e fale um negócio para ele ali que ele não estava esperando. Vá com calma, fala devagar, eu quero saber o quê. E aí eu estou falando, obviamente, de uma parte que parece que frágil, né, do estável, mas não, ele é o conciliador. Se você estiver brigando, tiver pessoas brigando e tiver um estável ali no meio, possivelmente ele vai pegar e vai ser o cara diplomático que vai falar, deixa disso, para com isso, vamos apaziguar as coisas. Ele é o cara do planejamento, ele gosta de um passo a passo, ele gosta de ver o plano todo. Nesse exemplo aí que você chega, aborda o estável, fala dele rapidinho ali, e ele fica assustado, tem uma forma de você contornar isso. Chega para ele com calma e explica devagar o porquê das vantagens de vocês terem esse final de semana na praia, ainda que não previsto, e onde que ele se encaixa nesse plano.
Qual a importância dele nesse plano? Quando você faz isso, você deu a visão geral para o estável. Então ele tem essa calma, ele tem essa passividade, ele não gosta de imprevistos, mas ele é um excelente planejador. Bota ele como líder, você vai ter um líder planejador, um que vai conseguir te pintar o passo a passo inteiro, inclusive de projetos grandes. Tá aí uma das grandes qualidades dele, ele é calmo e é tranquilo. Não sei se você tem algum exemplo ou tem alguma coisa para complementar do estável, Dani. Olha, eu acho que um exemplo de figura pública de estabilidade, quando a gente começa a falar de estabilidade, eu lembro do Sérgio Moro. É aquela pessoa linear, né? Não tem altos e baixos nem na fala, que deve ter um pouquinho de ser também pela questão da regra e tudo mais, mas ele é sempre linear, ele não traz grandes surpresas, né? Eu acho que é uma figura que, para mim, assim, exemplifica bastante a questão da estabilidade. E em empresa a gente vê muitas pessoas de estabilidade fazendo alguns trabalhos muito interessantes, e normalmente, quando a gente tem, por exemplo, manual da qualidade para fazer, manual de procedimento de trabalho, normalmente eles se voluntariam até. Eles mesmos levantam o pai, o que eu faço, deixa que eu faço. Porque é escrever realmente a receita do bolo, né? E eles se sentem bem com isso, como repetem e gostam de ter essa segurança, eles se sentem bem, porque já tem meio que na mente, né, o que vai fazer, como vai fazer. Então são pessoas que normalmente se voluntariam para esse tipo de serviço, de tarefa. Meu, que legal, Dani, que legal. E bom, ótimo exemplo. Salvo engano, Bill Gates também é citado naquele livro como um líder estável. Mas eu tenho que... agora eu estou em dúvida. Eu acho que é C. Ele é verdade, é C. Então dê um spoiler aqui. Bem tradicional, bem na regra. Exato. E já vou antecipar aqui. Lembra daquela história da líder que tinha aquela dificuldade de que ela era um ritmo mais lento? O estável dela era muito alto. Depois a gente vai resolver as histórias, mas o estável dela era muito alto. Podemos abrir o último perfil DISC? Vamos lá. E esse é uma grande sacanagem influentes quererem falar do conforme, que é o que compõe o C da análise DISC. Então, D de dominante e de influente, S do estável, traduzido para o português, e o C, o conforme. Por que é sacanagem isso? Que eles são, algumas teorias dizem que eles são perfis opostos, né? Que se você é um, é muito difícil você ser o outro junto. Mas o que é o conforme? Segundo um influente qualquer, segundo aquela esposa que vocês já viram que ela era expansiva, daquele exemplo que a gente deu no início da live, que ela era expansiva, ela era super influente. E lembra que tinha um cara que era detalhista, que ele era crítico, que se ela falasse, eu acho que fui eu e mais 2 pessoas, ele, não, foi você e mais 4. Não, saí às 7 da noite, não, saí às 7h30. Não, mas cheguei lá, não foi assim. Ele é detalhista, ele é extremamente detalhista. E injustamente, algumas vezes, ele é chamado de chato por isso. Mas com todo respeito aos conformes. Ele precisa de detalhes, ele gosta de entender as situações. O poder de decisão dele, por exemplo, diferente do dominante, né, que é tão rápido, o dele é um pouco mais técnico, um pouco mais lento. Ele gosta de ter tempo. Por quê? Porque ele é perfeccionista. Ele é extremamente perfeccionista. Isso, óbvio, tá? É o perfil. Não quer dizer que se você tem um conforme assim, você é extremamente. Mas estou pintando aqui a figura do estereótipo. Ele é completamente detalhista, ele é perfeccionista. Ele quer saber os detalhes. Ele quer agir conforme as normas do ambiente. Então, ele também é chamado de perfil camaleão. Porque ele chega no ambiente, entende as normas, as regras ali que estão funcionando, seja empresarial, seja no churrasco, não importa, no happy hour, e ele vai agir de acordo com aquelas normas que estão ali estabelecidas. Dá uma planilha na mão dele para você ver o que um conforme faz. Dá uma análise de finanças para ele profunda para ver o que ele faz. Ele faz. Dá uma programação complexa e difícil para esse conforme fazer. Ele faz. Ele é tarefeiro e ele gosta de fazer a tarefa dele com tanta perfeição que a tarefa dele fique com uma marca de perfeccionismo, a marca dele ali, porque foi ele que fez. Não importa a magnitude dessa tarefa, não. Pode ser um grande plano, pode ser uma grande tarefa, pode ser um scanner. Ele vai fazer da melhor forma que ele puder. E ele tem aquele perfil, ele é polido, mas geralmente é o cara que fica quieto, ali observando os detalhes da situação. Se você quer conversar com ele, quer chegar com ele, se você tem um conforme, faça uma gentileza para ele, Dani. Dê o máximo de detalhes possíveis que você puder para ele.
Se você tem alguém que é um colaborador, que vai receber ordem sua, que você lidera esse conforme, dê o máximo de detalhes na tarefa que ele tem que fazer. Ele não quer ficar decidindo detalhes, ele quer executar os detalhes. E se ele não souber, ele vai perguntar, ele vai voltar 10 vezes na sua mesa para perguntar. Não, mas isso, e aquilo ali, essa vírgula, esse ponto, isso, aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, esse é o grande perfil conforme, que ele tem suas peculiaridades. E nos meus cursos de formação, eu costumo falar que eu já dei o spoiler aqui máximo que eu sou influente, a Dani também, mas temos outro perfil predominante também, que a gente fala daqui a pouco, mas que eu deixava a minha mesa um tanto quanto bagunçada. O influente, ele tende a ser desorganizado. E sempre que eu chegava, tava lá o meu computador fechado, o fiozinho enrolado, sabe aquele fiozinho enrolado, tudo bonitinho, as canetinhas arrumadas. Eu brincava que eram meus conformes favoritos lá no meu curso. Né? Meu conforme favorito. Exatamente. Bom, falar dos 4 perfis, posso resolver aquelas 2 histórias, Dani? Bora. Rapidinho, então, para a gente pular para a próxima. Quanto tempo a gente está? Você está controlando aí, Dani? Então, a gente já está com 40 minutos de live. Meu Deus, encerrando para a minha parte aqui, da parte do DISC. É isso, desculpa, Dani. Não, Primeira história. Eu adoraria seguir com esse assunto, de verdade. Sim, mas vamos lá. É muito bom, né? Muito isso. Vamos lá. Tudo bem. Primeiro, tá, como a Dani disse, a gente não é refém do perfil. E não vem vocês que estão assistindo colocar a culpa no seu perfil se ele não estiver tão bom. Então, não, sabe por que eu sou explosivo e tô dando coice em todo mundo? É porque eu sou dominante. Não, meu amigo, não é você que é do perfil, o perfil que é seu. Se você tem essa característica, você possivelmente deve observar os pontos negativos dela. No caso do casal, a mulher que era super expansiva, fazia amizades, ela tem um influente muito alto. E, porventura, o seu marido, que é mais reservado e detalhista, ele tem um perfil conforme. Quando eles tiveram esse autoconhecimento, o casamento deles começou a modificar, mesmo em meio à quarentena. E por quê? Por que teve isso? Porque você começa a compreender que aquele comportamento é um conjunto de valores, história, bagagem, vivência da pessoa. Ela não está fazendo aquilo por mal. O conforme ele não é detalhista e tarefeiro e crítico porque ele quer. Ele é assim, ele está assim nesse momento, ele se comporta dessa forma. Algo fez com que ele seja assim. Então, em vez de tentar mudar o outro, mudar o perfil do outro, mudar o comportamento do outro, procure se adaptar ao dele. Esclareça a vocês que estão assistindo que você já deve ter se identificado com um desses perfis. E aí você esclarece para o outro algumas características que ele tem. Fala, fiz lá uma live, hoje vi numa live, possivelmente você é conforme, possivelmente você é dominante. Se o cara é dominante, então, resolvendo a questão, se o cara é dominante, seja objetivo com ele. Não mal educado, seja objetivo. O influente, procure fazer conexões e amizades com ele. O estável, chegue e fale com calma com ele, fale o planejamento, falem as coisas tranquilas. E por fim, o conforme, dê o máximo de detalhes possível para ele. Resolvendo a segunda questão, a líder, ela é um estável muito alto, ela tinha um conforme ali, na beiradinha ali daquele gráfico que nós temos, um pouquinho mais para cima. Mas a estabilidade dela estava nisso. Ela não tinha como ela ser uma boa líder, pelo contrário, na tarefa dela, ela era a líder perfeita para aquele cargo. A única questão é que ela aprendeu um pouco mais sobre cada um dos perfis, passou a analisar cada um dos seus liderados ali no time e começou a entender o perfil de cada um, para que ela pudesse fazer isso que eu acabei de falar, chegar e se comunicar com o perfil da pessoa, sem agredir e sem permitir que seja agredida também. Certo? Então, resolver nossas histórias. E lembrando, nós podemos acumular mais do que um perfil prevalecente na nossa análise de DISC. Então, você pode misturar 2 e tem alguns raros casos que misturam até 3 predominantes. Mas todos nós temos um pouco desses 4, tá? Nós já falamos que o nosso primeiro perfil é o influente. Quem adivinha aí quem que é o nosso segundo perfil predominante? Vamos ver. Alguém? Qual que é o nosso segundo perfil aí? Ninguém arrisca? Tô vendo os coraçõezinhos subindo, agradeço. O pessoal aqui comentando, agradeço também. Aí. Acho que não, Dani. Dani, conta pra eles, não. Dani. Qual que é o nosso segundo? Nosso segundo aspecto é o D. Somos dominantes. Dominante. Como segunda instância. E chamando os dois, influentes dominantes, então. Somos influentes dominantes. Exatamente. E agora a pergunta que eu deixo é, e vocês? O que vocês são? O que vocês sentem que vocês são? Vocês se adaptam mais com qual perfil? Eu sei que cada um dos nossos telespectadores tem.
Tá vindo? Tá chegando? Tá chegando, Aqui, a Mari acertou. B. Muito bom. Eu acho que eu tô com Os delay nas dois. respostas aqui. Os Ah, dois. entendi. Somos nós Entendi. dois. Exatamente. É o Pascoque que fala, ou A Paschoque. Paola, é a Paola. Ah, a Paola, é a Paola. Agora que eu vi aqui o nome. Né? Então temos os dois. Somos E nós os dois dois. somos influentes dominantes. Influente com dominante. Agora na Muito bom, quarentena, pessoal. eu acho que estou um pouquinho mais dominante do que influente. Mas o meu Ah, é mesmo, normal é Dani? influente com dominante. Eu tenho sentido que deu uma alterada, assim. Olha só, olha que interessante. Vamos Bora lá, falar de segue o Human barco, amigo. Guide? Vamos lá, que Vai. tem pouco tempo aqui para a gente não perder a nossa live. Sim, exato. Se a gente passa de 19h30, a gente não consegue salvar a live. Então, vou ter que Ah, correr aqui para em vai 15 lá. minutos apresentar para vocês. Muito Diferente bom. do DISC, o Human Guide é um teste que avalia a questão da personalidade. Ele vai trabalhar com a motivação, com fatores motivacionais. Então, diferente do DISC também, como a gente está falando de personalidade, é algo mais estanque. Ou seja, no adulto, a personalidade dificilmente vai mudar. Então, isso me dá a garantia de que se eu aplicar um teste de Human Guide hoje, e até 1 ano e 8 meses, 2 anos, aplicar novamente, dificilmente eu vou ter alteração. E se eu passar desse tempo, também a alteração é pequena, né? Então, é algo um Sim, pouquinho mais estanque. Em interessante. alguns fatores aqui que eu vou apresentar para vocês vão ver que vocês vão até associar com o DISC. Você fala, mas esse fator aqui eu posso associar com o DISC. Mais ou menos, porque a gente está falando de motivação. A gente utiliza muito isso, falando em recursos humanos, para determinar a questão de competências. A competência ela é formada por uma tríade. A gente vai ter sempre conhecimentos, a gente vai ter habilidades e a gente vai ter atitudes. Conhecimento é o que você conhece realmente. Ele vem de faculdade, de cursos técnicos, enfim, do saber fazer, né? A habilidade, ela vem do ter feito. Então, eu vou olhar na experiência, vou olhar no currículo, vou olhar numa entrevista por competências. E o atitude, né? E as aptidões? Como é que eu vou avaliar? Sim. Essa parte eu avalio através do Human Guide. O Human Guide vai me ajudar a responder o que motiva alguém a fazer algo, né? Porque não adianta nada eu ter conhecimento, ok, tenho habilidade, mas não quero fazer, não faço, né? Então, o Exatamente. Human Guide vem realmente responder, vem preencher essa lacuna, né, do querer Nossa. fazer. O Human Guide é de uso exclusivo de psicólogos, porque ele entra em algumas questões que vêm lá de Freud, da teoria das pulsões, enfim, é baseado na teoria de Nossa. Zonde. Enfim, ele tem uma base teórica muito forte, muito pautada na psicologia. Então, ele é de uso Sim. exclusivo de psicólogos. E uma particularidade bem bacana desse teste é que, diferente de outros testes, ele não vai te comparar a nenhum grupo. Então, ele não vai trabalhar com norma, ou seja, o resultado dele não te diz que você está na norma, né, na média, nem abaixo e nem acima. E outro fator Ótimo. bacana também é que ele não te coloca em nenhum quadradinho de tipo. Então, ele trabalha com você. O seu resultado é o seu resultado. Ele não permite comparação entre as pessoas. Isso é muito bacana para a área de recursos humanos, porque é o que a Com gente realmente certeza. acredita, né? Cada indivíduo é único, cada ser é único. Exato. Então, ele tira um pouquinho esse viés de ter vários resultados iguais. E vamos para os 8 fatores que são avaliados pelo Human Guide. Então, para exemplificar, como eu não vou ter tempo de dar muitos exemplos, eu vou ter que fazer uma adaptação aqui na apresentação. Para exemplificar Escolhe uns melhor, aí, Dani. eu vou trazer algumas figuras e algumas cores para falar sobre os fatores, que eu acho que já são bastante ilustrativas. Então, os 8 fatores do Human Guide. O primeiro deles é a sensibilidade. A sensibilidade ela pode ser representada por um objeto, que é a luva,
A luva é um objeto que representa a sensibilidade, cor é laranja. Por quê? Sensibilidade é um fator que representa o acolhimento, a consideração, o fator fofura. A gente fala que é o fator fofura do Human Guide, né? E a luva tem realmente essa representatividade. Então, ele mostra o quanto uma pessoa precisa dessa sensação de afetividade e acolhimento em algum ambiente. Dando um exemplo bem prático, né? Eu atendi certa vez um farmacêutico que estava constantemente doente e não conseguia entender de onde vinha essa situação de enfermidade. Já tinha passado por vários médicos diferentes e não conseguia encontrar. A Paula comentando, somos todos fofos. É uma característica da equipe da Magna. Todos somos fofos ali. É verdade. Enfim, e não consegui encontrar um diagnóstico. E aí, trazendo isso para o contexto de autoconhecimento, a gente conseguiu identificar que essa pessoa tinha uma sensibilidade bastante alta, típica, a gente fala dentro do Human Guide. E era um farmacêutico que trabalhava dentro de uma farmácia do SUS. Ou seja, ele lidava diariamente com a situação de ter que negar o medicamento para alguém que estava precisando. Né? E no começo a pessoa tinha consciência de que isso fazia mal, mas com o passar do tempo não tinha como mudar a situação, não conseguia mudar a situação, ela foi se expondo e foi meio que abandonando a causa, né? Mas aquilo ainda fazia muito mal. Então, como a gente resolveu essa situação? Essa pessoa pediu uma transferência, que obviamente demora, né? Demorou bastante para acontecer. Enquanto essa transferência não aconteceu, ela se voluntariou numa ONG, e passou a fazer trabalhos voluntários para realmente suprir essa necessidade que ela sentia de estar próximo, de acolher o outro, de exercitar um pouquinho da sensibilidade. Não era só sensibilidade que tinha outros fatores também, mas só estou usando isso como exemplo, né? O segundo fator é o fator força. O força é muito parecido com o dominante do disco. Ele pode ser representado por um martelo, né? Que é aquele... O martelo você usa para quebrar, para transformar a realidade. É uma agressividade, mas uma agressividade no sentido positivo, de transformação, de conseguir resultados. Se você tem na sua equipe alguém com força típica, normalmente é aquela pessoa que aparece um pedido muito difícil de ser atendido, você não precisa nem chamar ela para atender o pedido. Ela mesma vai levantar a mãozinha e vai falar, opa, eu topo essa parada, né? E vai pegar aquele trabalho para fazer. Então, é realmente aquela pessoa que vai ser focada em resultados, que tem ação, que tem bastante assertividade, muito parecido realmente com o dominante. Sim. Aí a gente tem na sequência o fator muito qualidade. Legal, viu, Dani? A gente tem o fator qualidade. Qualidade, fazendo uma representação por figuras, ele é representado por aquelas colunas gregas que a gente vê em livros de história e tudo mais, com um teto em cima, né? E representa justamente isso. São pessoas que dão sustentação para algo maior, né? Que pode passar anos e anos e a base está ali firme. Para pessoas com qualidade alta, a gente tem que sempre entregar a possibilidade dela ter representatividade, ter responsabilidade, se sentir útil e sentir que ela faz a diferença, né? Dá um trabalho qualquer para a pessoa de qualidade fazer e falar assim, faz aí. Mas por quê? Porque tem que fazer. Sem um porquê, sem um motivo, sem algo maior, para ela é a morte. Puxa vida. Estou correndo tanto, tinha tanta coisa para falar. O seguinte é a exposição. A exposição a gente pode representar por um megafone. E é realmente isso, é a necessidade de ser visto, de estar em foco, de divulgar. Então, num mundo onde a gente precisa se posicionar, né, onde a gente tem que estar hoje em Instagram, em Facebook, em tudo mais, exposição é algo bacana para ser desenvolvido. Um caso bem interessante, resumindo, eu tive uma assessorada que entrou nas sessões se queixando que ela não conseguia ser promovida e ela ficava muito chateada com essa situação.
porque ela fazia sempre o melhor trabalho, tinha os melhores resultados, mas toda vez que a empresa abria uma oportunidade de promoção, não era ela escolhida, não era dela que lembravam. E aí a gente trabalhou justamente essa questão da exposição, né? De uma maneira confortável, para não tirar ela muito da essência dela, mas a gente foi trabalhando aos pouquinhos. 8 meses depois, ela já tinha ganho prêmios de reconhecimento e ela conseguiu a tão almejada promoção aí. Então, isso mostra o quanto é importante você ter consciência do que está te faltando, do que realmente está, de onde aperta o sapato realmente, né? Fantástico. Na sequência... E só uma dúvida, Dani. Uma dúvida. No teste Womangai que você faz, você está dizendo que você já falou 4 competências e tem mais 4. E cada uma delas vai ser medida quanto que essa pessoa tem. Por isso que ele é individualizado. Vai ter uma graduação. Isso, exatamente. Porque cada um, o meu mapa seria, né? Minha análise seria diferente da sua, por exemplo. Entendi. Então, muito legal. Isso mesmo, muito legal. É isso mesmo. Cada um tem a sua graduação. Falando rapidinho dos 4 últimos, a gente vai ter estrutura, que é representada por um tabuleiro de jogo de xadrez. Então, são pessoas mais objetivas, pessoas que gostam de ordem, gostam de disciplina, gostam de controle, sistemática, muito parecido com estabilidade do DISC. A gente tem imaginação, que é representada por uma luneta, que representa a questão da criatividade, do desenvolvimento, da liberdade. Então, esse olhar mais expansivo, né? Tira o pé do chão um pouquinho e viaja um pouco. Estabilidade, que é representada por uma bolsa de couro marrom, ou seja, bem ligada, pé no chão, ligada à tradição, ligada à matéria, a hábitos. E contatos, que é representado por um Benjamin, né, aquele que liga, que tem várias opções de tomada, que é justamente a pessoa que representa a conectividade, que está ligada com outras pessoas, que gosta de conectar. É aquela pessoa que na fila do mercado, mesmo de máscara, sai amigo de todo mundo, sai com 500 contatos no WhatsApp, enfim, que conseguiu realmente fazer toda essa conexão. Gente, eu tive que resumir muito, porque a gente está com 3 minutinhos para encerrar a live. Então, eu tive que... Tá uma galera pedindo bis, Dani. Vamos marcar, pô. Vamos trazer mais. Uma outra data para fazer isso tudo com mais calma, né, Cauê? Vai ser um prazer enorme. Com certeza, Dani. Se receber novamente, a gente poder desenvolver um pouquinho mais esse assunto com um pouquinho mais de tempo. Eu gostaria de dizer que estou à disposição, que é um grande prazer, e que pedir para o pessoal que não me conhece ainda, eu estou começando a colocar vários materiais, vou começar a colocar vários materiais lá no meu Instagram, que estão ligados com esse assunto, está ligado com aquilo que a gente tem aqui na live. Eu queria convidá-los vocês para irem me seguindo lá e dando essa força que vocês estão dando hoje. Dizer que também estou à disposição e que só no bate-papo que eu tive com a Dani tem muito mais coisa, e tanto que esse teste Womangai eu tenho muito interesse em fazer também, vou fazer com a Dani, né? Vamos fazer. A gente já está combinando aí. Muito obrigado, Dani, muito obrigado. Eu não sei como que vai seguir o encerramento aí e tal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Cauê, e eu preciso realmente terminar e vou pedir para o pessoal só aguardar um instantinho. Eu vou encerrar a ligação e eu volto numa outra para falar sobre o sorteio, tá bom? Sorteio. Cauê, o pessoal que vem no meu perfil fica aí para participar disso, né? Segue a Magna, segue a Dani lá também. Para participar do beijo para você, Dani. Obrigada, Cauê. Obrigada, agradeço a todos vocês. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, pessoal. Obrigado, gente.